Eu sou a Amanda. Eu sou a Karen. E hoje no Pode Analisar a gente vai falar um pouquinho sobre o superfungo. Nesse episódio a gente vai responder para vocês o que é o superfungo, definir e contextualizar um pouquinho sobre ele. Então vamos começar definindo o superfungo, né? Ele é uma infecção causada por uma levedura que se chama Candida auris e ele tem sido um grave problema de saúde pública, porque ele é uma complicação da levedura de Cândida, que é uma levedura de fungo que é existente no corpo humano como um todo. Podemos usar como exemplo bem como a candidíase. E ele a característica que distingue o Candida auris dos demais do mesmo gênero Cândida é que ele pode provocar surto e ele é um fungo hospitalar multiresistente. Então ele é muito resistente aos antifúngicos convencionais. Ele tem uma difícil detecção e ele é agravado por doenças pré-existentes nos pacientes. O superfungo, ele aparece nos pacientes que já estão internados há um longo período. Então, esse paciente está mais suscetível, o mecanismo de defesa do corpo não está tão ativo, já está mais debilitado, né? Já que as condições debilitantes do paciente e as doenças pré-existentes, como HIV, as cirurgias que eles podem fazer, é um fator de risco que aumenta ainda mais a taxa de mortalidade dele, que ela tem variado de 30% a 60%. O Candida auris ele foi identificado pela primeira vez em 2009, lá em Tóquio, no Japão, e ele foi identificado no canal auditivo de uma paciente idosa, uma paciente de 70 anos. Aí em 2011 ele foi visto novamente e ele emergiu como um patógeno, né? Ele se tornou um patógeno emergente, porque ele foi encontrado em 49 países, em 5 continentes diferentes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transmissão dele e como que funciona isso. Amanda, explica pra gente. Sim, a transmissão ela vai acontecer de várias formas, pelo equipamento hospitalar, que é por conta das pessoas da referência de cirurgia, e pela superfície contaminada e de pessoa para pessoa. Entendi, de pessoa para pessoa seria como? Contato entre os profissionais de saúde? Os profissionais que vão entrando para fazer os exames dentro do quarto. E aí vai para outro quarto sem a higienização correta e acaba levando esse fungo para outros. Entendi. Então, vamos falar um pouquinho também sobre a contextualização laboratorial dele, né? Como que funciona atualmente, porque ele não tem uma contextualização ou um exame específico para que ele seja identificado. Então, o que é feito atualmente, né? Ele pode ser identificado pela cor, pelas características que distinguem ele, só que isso causa uma identificação incorreta, porque as leveduras elas tendem a ser parecidas, então acaba que se não tem um banco de dados bem efetivo e com muitas cepas, aquele laboratório ele não consegue identificar de maneira correta, que a gente volta para a questão da multiresistência, que ele é tratado como um outro fungo. Então, a gente tem essa questão. Atualmente, a identificação correta, a melhor forma são os métodos moleculares, que é o sequenciamento da região D1, D2, ou o ITS, que é um método proteômico. E ele é feito com base na ionização e deserção a laser assistida por matriz de tempo de voo, que ele é mais conhecido como o MALDI-TOF-MS. E ele é a maneira mais rápida de identificar esse fungo, né? Mais precisa, só que para isso é necessário um banco de dados construído com uma abrangente cepas, né? Com uma coleção abrangente de cepas para ser usado de referência e identificação. Todos os exames a gente tem lá os valores de referência, aqui não é diferente, ele precisa disso. E atualmente, os laboratórios eles podem conseguir essa variedade de forma gratuita. E ela está disponível no Microbenet, é um site. E esse banco de dados, ele é especialista, ele foi feito por especialistas, do CDC. Então, o CDC americano validou esse banco de dados. E algumas das outras técnicas que podem ser empregadas em conjunto com o MALDI-TOF-MS é a observação macroscópica desse fungo, né? Utilizando a textura, o relevo, a borda, a coloração, para verificar qual que é o tipo de fungo. Mas lembrando sempre que a gente precisa desse banco de dados, que é uma questão, né, atualmente para alguns laboratórios. E o que a gente tem que falar mais sobre sintomas e profilaxia ainda, né? Isso. Então, o que a gente vai falar agora? Os sintomas, eles são os mais comuns, vão ser a febre e os calafrios, e pode levar a algumas infecções, como a infecção urinária, uma infecção óssea, e que é o mais simples, que é pela corrente sanguínea. Simples não, né? A corrente sanguínea
mais comum. mais comum. Ah, entendi. Não, a gente acontece, a gente vai falando e vai. O da corrente sanguínea, eles falam que é o mais grave, né? O mais grave. Quando o cara é corrente sanguínea se torna um problema muito sério, entendi. E o que mais que a gente tem pra falar? Sobre o tratamento, né? Sim. Então, o tratamento, o que tem agora de tratamento? Não tem um tratamento específico, esse é um outro grande problema, como se já não bastasse todos os outros. Atualmente, o Candida auris, voltamos à multiresistência dele, né, aos antimicrobianos e antifúngicos usados ultimamente, né, atualmente no mundo, e eu vou ler aqui porque são alguns nomes bem complicadinhos. Ele é resistente ao fluconazol, que é o mais comum que a gente usa, encontra em pomadas até, nos iconocandinas e no anfotericina B. Esses são os mais comuns e é o que ele tem maior resistência. Então, o que se é usado tipicamente agora, né? São realizados testes de suscetibilidade antes de qualquer iniciação terapêutica ali, né? São utilizados os métodos de microdiluição e difusão por gradiente e teste, e esse sistema de suscetibilidade antifúngica, o VITEC-2. Dentro desse grupo aqui, quando a gente faz esses testes, né, o mais utilizado ultimamente das equinocandinas são algumas opções, que é o caspofungina e a anidulafungina, tem sido o mais comum de ser utilizado. Mas na falta de resposta, que temos alguns pacientes que têm falta de resposta, algumas hipóteses sugeridas é a prescrição do anfotericina B lipossomal como uma terapia única, mas ela também pode ser combinada com a equinocandina. Desculpa, é que a palavra é muito difícil. E esse é um fármaco pertencente à classe dos polienos e é um fungicida bem eficaz e comumente não bem eficaz. Não sei se seria essa a forma de me expressar, mas ele tem sido mais utilizado e que tem tido um melhor resultado ultimamente contra o Candida auris. Tá, agora um pouquinho sobre a profilaxia. Quando é identificado um fungo na pessoa, tem que ser imediatamente isolada e as pessoas que vão fazer exame nessa pessoa têm que ter um reforço extremo com relação à higiene. E atualmente não existe um método total para limpeza sobre esse fungo, mas existem algumas técnicas para ficar. Existem algumas técnicas que servem para monitorar a qualidade dessa limpeza, que é a incepção visual, a cultura microbiológica e o marcador fluorescente. Entendi. Então a gente entraria ali numa questão até que lembra um pouco a Covid, né? Que a gente precisa isolar esse paciente. E isola também, eu já vi que eles isolam também as pessoas que tiveram contato com o paciente, Sim, né? Precisa ficar isolado. E a Aline vai falar um pouquinho pra gente sobre algumas curiosidades do Candida auris. Mais curiosidades, né? Porque ele já é um fungo por si só curioso, que a gente não tem muitas informações ainda. Está sendo conhecido. E o que você tem para falar pra gente aí? Então, esse fungo se adapta a qualquer meio de temperatura, sendo de 37 graus e se mantém viáveis até 42 graus Celsius. Assim como essa temperatura, ela auxilia em manter o hospedeiro na pessoa, no paciente. Além de ser capaz de desenvolver Meios salínicos. Além de tudo isso, ele se prolifera e cresce nos meios salínicos. Isso. O doente, depois que ele é detectado com essa doença, ele tem que passar no exame de 1 a 3 meses para ver como está o estágio dela. E assim ele saber o meio de tentar, né, dar uma... Como posso usar a palavra? Saber o tempo amenizar isso, saber o tempo, amenizar um pouquinho ela, ficar um pouco mais estabilizada, porque ela realmente não tem uma cura, ela não some, né? Ela se mantém. E o método mais atual que eles estão usando é o Malditoff MS, né? Isso, que é um método para identificar. E é o mais eficaz para saber o estágio que ela está e o meio mais rápido, né, de saber como vai tratar Ele aquela demora doença. menos de 3 horas, né, Isso. pra sair os resultados, entendi. Mais rápido. Ele é simples, qualquer laboratório consegue ter acesso ao Malditoff? Não, porque ele é uma coisa de alto custo, então nem todas as pessoas vão conseguir. Então tem todo aquele processo, né, para poder liberar, mas... Precisa enviar a amostra para um laboratório de referência, então. Sim. Entendi. Então, esse foi
as nossas informações que nós trouxemos aqui sobre o superfungo, um pouquinho de curiosidade, de informações, e espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer o que é o superfungo. Sim, sim.